Quase 4 milhões de carros novos nas ruas de todo o país. 2012 fechou com recorde de vendas. O Repórter Justiça desta semana mostra que ter um veículo é o sonho de muita gente. Mas você sabe quanto custa para manter um automóvel? Juntamente com a compra vêm as despesas, algumas previsíveis, outras não. E por isso é importante pôr tudo na ponta do lápis. Carros. Ninguém tem dúvida que eles estão entre as paixões dos brasileiros. Eu adoro carro. Se eu pudesse, eu ia ter um de cada um. O 0 quilômetro, então, esses enchem os olhos. Difícil não sentir vontade de levar um para casa? E foi o que o brasileiro fez em 2012, o que gerou um recorde de vendas de veículos novos. Só em dezembro foram vendidas quase 360 mil unidades, segundo a Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, a FenaBrave. Em todo o ano, foram emplacados mais de 3 milhões e 800 mil veículos, o que refletiu um crescimento de 4,6% para a indústria automobilística em relação a 2011. E 2013 promete. Quem gosta de carro continua a procurar e acaba encontrando. Hugo está interessado neste branco aí. Eu tenho meu carro e o carro da esposa, os dois são grandes. Então eu estou precisando de um carro que seja mais econômico, tá? E problemas de estacionamento também. Então eu estou optando mais por um carro menor, um carro mais compacto e que seja também confortável, né? O consultor não quer saber das altas prestações não, nem pagamentos a perder de vista. Eu estou pretendendo ver agora com a venda do meu carro, se eu dou a entrada total da venda do carro, se eu parcelo o restante ou se eu completo de uma vez para quitar logo de uma vez. Quando você compra um carro, existe uma série de impostos embutidos no preço. Em média, no Brasil, nós temos aí de 30% a 40% do valor do carro revertido em favor do governo a título de impostos. E aí você tem IPI, ICMS, se for um carro importado, imposto de importação, PIS, COFINS, enfim, uma série de tributações federais e estaduais que estão embutidas naquele preço. Vamos considerar um consumidor que quer o carro, mas não tem dinheiro, ou tem apenas uma parte dele. A saída é financiar. É só o começo das despesas. O CDC, ele é o financiamento típico, né? Você está pegando um empréstimo no banco para comprar um carro e dar o seu carro em garantia daquele empréstimo. O carro, ele é apenas uma garantia do empréstimo que você pegou. Por isso, inclusive, há uma tributação nesse CDC chamada IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. O leasing já é diferente. O leasing, ele é uma locação do carro com opção de compra. Você aluga o carro do banco, então o banco, na realidade o dono do carro é o banco, não você, e ao final do contrato você pode optar por comprar aquele carro. Independentemente do tipo, financiamento é financiamento. Quanto mais tempo para pagar, mais juros embutidos. Esse economista faz as contas. Um carro de 30 mil vai ter um custo para a pessoa, considerando todos os itens, de 15 mil por ano, entre juros, depreciação, seguro, os impostos, né, PVA e a manutenção. Em 2012, o governo brasileiro decidiu reduzir o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, uma iniciativa que alcançou apenas os carros novos e diminuiu entre 8% e 10% os preços, aqueceu o comércio, mas isso acabou. No caso dos carros até 1.000 cilindradas, o percentual do imposto que estava zerado agora é de 2% até março. De abril a junho, 3,5%. E o impacto para o consumidor vai ser imediato. Ou será que as concessionárias vão querer queimar o estoque sem repassar esse aumento, hein? Quem tem condições, quem tem, enfim, acha que isso é vantajoso, eu acredito que eles vão segurar um pouco o preço por um período e tal. Mas, evidentemente, não dá para fazer isso por muito tempo. Para quem tem deficiência e taxistas, a redução do IPI é mantida, conforme consta na lei. O portador de necessidades especiais, ele pode fazer uma aquisição, que a gente chama de aquisição beneficiada, uma aquisição que é feita diretamente do fabricante, por intermédio da concessionária, onde ele tem o desconto do IPI, ele não paga o IPI na aquisição, e em alguns estados, quase todos na realidade, também tem o desconto do ICMS. Então há uma redução bem significativa no preço do carro.
chega a ter uma redução em torno de 32%, dependendo do padrão do veículo. Os taxistas têm um benefício muito similar aos portadores de necessidades especiais. Eles também têm o desconto do IPI, também tem o desconto do ICMS, e eles possuem também o desconto do IPVA durante o período em que eles estão com aquele carro. Então, há alguns benefícios e são justos porque aquilo ali, na realidade, é um mecanismo de trabalho, né? Quando o carro é novo, é preciso deixar um dinheiro reservado para o emplacamento. Isso deve ser feito no Departamento de Trânsito. No Distrito Federal, por exemplo, o Detran cobra uma taxa de R$ 90,14. A placa em si custa R$ 111. Uma resolução de abril do ano passado do CONTRAN também gera despesa para quem comprar um carro usado. É que se ele não tiver a placa refletiva, na transferência, o novo dono vai ter que instalar esse modelo de placa. Segundo especialistas, em situação de neblina, chuva ou à noite, a placa pode ser melhor visualizada. Por falar em transferência, quando um carro é vendido, deve ser transferido o quanto antes para o novo proprietário. E mais dinheiro é desembolsado. Pode incluir aí R$ 156,60. Esse também é o valor cobrado hoje pelo Detran do Distrito Federal. A questão dos veículos usados, geralmente você tem que ter o CRV, o Certificado de Registro de Veículo, onde você faz a transmissão desse veículo. Vai ao cartório, faz o preenchimento para quem é o comprador, reconhece firma, tanto o comprador como o vendedor, e vem o Detran. Só que antes de vir o Detran, ele tem que fazer, o proprietário, o adquirente, tem que fazer o agendamento da vistoria pela internet, no site do Detran, no portal do Detran, ele faz o agendamento e escolhe o melhor dia, melhor data que lhe convier. E quem disse que as despesas acabaram? Uma vez por ano, é preciso pagar o IPVA, Imposto de Propriedade sobre Veículos Automotores. Ele é cobrado pelos estados e varia de acordo com a localidade. Em média, representa 3% do valor do carro. O IPVA, ele vai para o caixa do governo para ele gastar como ele bem quiser. Os impostos puros, né, eles não têm vinculação nenhuma. É até muito comum nesse início do ano a gente ver algumas entrevistas, pessoas, eu não vou pagar o IPVA porque está tudo esburacado aqui na minha pista. Não há essa vinculação. O imposto ele é devido pela propriedade do veículo, independente de qualquer serviço, de qualquer contrapartida que nós tenhamos. Esse imposto pode ser pago de uma única vez com desconto. Caso contrário, é possível parcelar. E tem um detalhe: todas as taxas, impostos precisam estar em dia. Caso contrário, o motorista não recebe o licenciamento para poder circular com o veículo. Se houver dívidas, nada feito. O licenciamento compreende seguro DPVAT, o IPVA, o licenciamento na renovação e multas eventuais se estiverem vencidas. Estando e pago regularmente dentro do seu vencimento, o Detran ou ele pagando antecipadamente, o Detran também antecipadamente já faz a emissão do licenciamento, ainda que vai vencer só a partir de 1º de outubro no ano seguinte. Nós já fazemos essa emissão e já endereçamos a casa dele. Veja a seguir o veículo usado como ferramenta de trabalho e a paixão de um advogado por carros antigos. Eu volto já já. Os veículos têm significados diferentes para cada pessoa. Uns dependem do carro para ganhar a vida, incrementar a profissão. Outros podem se dar ao luxo de abastecer o sonho de criança e ter na garagem raridades para circular por aí. Luxo ou necessidade? A discussão é eterna quando o assunto é carro. Existem aqueles que têm na máquina de 4 rodas a única possibilidade de locomoção para o trabalho, para a faculdade. Às vezes é porque o transporte público não atende como deveria o usuário, ou mesmo porque em determinados tipos de serviço, o trabalhador precisa se movimentar muitas vezes e rápido ao longo do dia. E aí sabe como é, né? Tempo é dinheiro e o automóvel pode fazer a diferença. Na minha vida profissional ele representa tudo. Ela é minha ferramenta de trabalho. Assim como outras profissões dependem do seu braço, da sua força, o meu carro é as minhas pernas. Sem ele eu não consigo chegar em lugar algum para trabalhar. Sem um veículo próprio, uma representante comercial como Sara não iria longe na profissão. Primeiro porque sobre 4 rodas, ela ganha agilidade para visitar por dia 8 clientes em média e em regiões distantes no Distrito Federal e até em Goiás. O que é óbvio
ela não conseguiria fazer de ônibus ou a pé. Eu já tentei atender os comércios que eu atendo, o armarinho que eu atendo, que é uma quadra após a minha casa a pé, e não foi legal, imagina de ônibus. Porque carregando a pasta, o tablet, o celular e tudo mais que eu tenho que carregar, não dá. Você termina muito peso, muito cansaço, o seu dia rende muito menos. Porque quando você tem um carro para te levar até onde você tem que atender, você rende muito mais. Agora, se você vai a pé, você não trabalha 1/10 do que você trabalharia. Além das escovas de dentes, mamadeiras, que leva no mostruário, no bagageiro, Sara também encara o volante em uma outra profissão, corretora de imóveis. Imagine só a quantos lugares ela precisa ir antes de fechar um bom negócio. Como corretora de imóveis, eu tenho que levar o meu cliente até o imóvel para poder conhecer. O meu cliente não vai me levar no carro dele, muito difícil, né? Mas será que o gasto com essa ferramenta de trabalho compensa, hein, Sara? Ele abocanha pelo menos 30% da renda. E se eu não vender, eu continuo com essa despesa, 30%. Se eu vendo bem, ele consome a mesma quantidade. Se eu vendo mal, ele consome a mesma quantidade. Bom, mas por enquanto, então, você está trabalhando de carro mesmo? Trabalhando de carro mesmo, nem penso em trabalhar a pé. Essa máquina que para Sara é como uma extensão de pernas e braços por causa da utilidade, para outros pode virar alvo de contemplação. Olha aí a joinha do advogado Rômulo Sus. Ele é um apaixonado por carros, especialmente pelos antigos. Bom, a turma que mexe com carro antigo diz assim, né, que você foi picado pelo mosquito que transmite a doença da ferrugem, né? Então, assim, é meio que um desafio você resgatar essas joinhas assim praticamente do lixo e trazer vida e luz e alegria, né, para ela. A Willys, modificada, é lógico, é uma peça rara trabalhada nos detalhes. Tem um motor 6 cilindros de Opala, ou seja, não tem complicação mecânica. Ele incrementou tudo nela. Tem ar-condicionado, direção hidráulica e painel digital. O carro une o passado e o presente sobre um chassi original de 1941. Foi a primeira experiência automotiva do advogado. Esses antigos, eles são um sonho de criança, né, que eu realizei. Tenho 2. Não sei também se eu tenho paciência, se aparecer mais um, eu encarar outra aventura dessa. Não tenho, porque é muito tempo. Como você não tem o dinheiro suficiente para colocar em cima, para ele ficar pronto logo, aí então faz que nem aconteceu aqui. São 5, 6 anos arrumando um carro. A Bel Air já tem também uns 5, 6 anos também para ficar pronta. Então, desde que comprou a Bel Air 1957, Rômulo ainda não conseguiu acelerar o motorzão V8 5.7. Imponente, a Bel Air está ali parada na oficina de lanternagem. Trabalho feito aos poucos, com paciência. Não dá para ficar pronto rápido. Primeiro porque tem acabamentos detalhados e segundo porque haja dinheiro para fazer tudo o que é preciso tão rápido. E olha que esse carrão aí chegou às mãos do mecânico André, irreconhecível. O carro vem desmontado, vem no guincho, vem todo descaracterizado, aí você tem que fazer uma ressoldagem, tem que analisar a lataria, para depois você colocar o carro para fazer a montagem. O problema inicial dele é porque ele foi descaracterizado, né? Então a gente faz várias modificações no freio, porque naquela época era freio mecânico, ele já tem freio a disco, a suspensão era de braço, agora ela é de rosca, então é feito várias modificações. A gente manter o carro com peças atuais de outros automóveis para poder o carro circular. Essa parte aqui foi toda refeita, ó. Isso aqui, ó. O assoalho, essa parte aqui, o assoalho dele, isso aqui estava tudo podre. A gente conseguiu tirar um pedaço, fez exatamente a peça com a mesma dobradura, tudo direitinho. Aí a gente encaixou no lugar e fizemos a parte toda de ferro mesmo. E todo esse trabalho, ao ficar pronta, ainda não se sabe quando, qual vai ser o valor da Bel Air, hein, Rômulo? É uma réplica, não é um autêntico, antigo, né? Então, assim, a questão de quanto vai custar depende muito do momento. Se você não quiser vender e alguém quiser comprar, vai custar muito. Agora, se você quiser vender, vai custar pouco, né? Ninguém vai pagar o preço que você acha que ele vale. Mas aí você se pergunta, quanto custa manter uma máquina como esta?
combustível, manutenção, os impostos que o dono precisa pagar. O combustível no orçamento não pesa, porque você anda muito pouco nele, né? IPVA não tem, licenciamento é bem baratinho, o licenciamento dele. Assim, é uma manutençãozinha, uma limpeza de carburador, assim, uma vez ou outra, uma vez por ano, de 6 em 6 meses, se você quiser. Uma borrachinha aqui que fica porosa e fura, mas assim, aconteceu uma vez nesse tempo inteiro. É bom, bonito e barato. A contratação de seguro é fundamental para não ficar no prejuízo. E eu te conto já já o que fazer para evitar problemas na hora do socorro. Não saia daí, é depois do intervalo. Quem compra um carro pensa logo em contratar um seguro, mas nem sempre isso traz tranquilidade. Você vai ver agora o que fazer para que na hora do socorro tudo saia como previsto. Economizando centavo por centavo. Tiago conta que foi assim que ele e a esposa conseguiram realizar o sonho de comprar um carro mais novo. Procuramos, pesquisamos por um bom tempo para conseguir achar o carro ideal, né? Que a gente gostasse mesmo. A gente viu o carro, ficou super feliz, animado, levou para o mecânico para ter certeza que o carro era um carro bom, que tivesse em condições. Assim que recebeu o veículo, o casal tomou uma providência que faz toda a diferença. Foi atrás do seguro, pesquisou e na hora de fechar negócio optou por um pacote que desse total garantia. O seguro oferecia guincho ilimitado, a gente pagou uma franquia reduzida, pagando um valor maior para na hora que pagar a franquia ser um valor menor. Ele oferecia um serviço técnico para mexer com o computador, né, conserto de computador, do software do computador. Tinham vários serviços que ele oferecia além do próprio serviço de consertar nosso carro e consertar o carro de um terceiro, no caso, se a gente batesse em outro carro. E não é que ele bateu o carro, começou então a briga com a seguradora por causa do conserto. Eu achei estranho, né? Porque assim, eles falaram na primeira vez que tinha estragado o motor. E anteriormente tinham dito que não tinha tido problema nenhum. E aí agora eles falaram já novamente que não tinha dado problema no motor. Daí eles arrumaram o carro e um mês eu fiquei mais ou menos sem o carro. E eu aceitei um mês sem o carro porque eu tinha feito um acordo para pagar a franquia menor e não precisava de carro. Daí eu saí com o carro, fiquei um mês certinho, saí com o carro novamente e dias depois voltei novamente a ter problema no motor. Resultado, já são 3 meses sem carro. O veículo está até hoje na oficina. Eu liguei para pedir um auxílio do carro, mesmo que eu tivesse que pagar uma diferença, né? Eu liguei para conseguir o carro, pagar o valor da diferença e eles falaram que não sabiam se o problema da batida que teria decorrido para dar um problema no motor. Só que se eles soubessem que não foi isso, por que então que eu não entendo é o porquê que eles mandaram arrumar o carro. Neste tipo de serviço existe uma relação de consumo, protegida pelo Código de Defesa do Consumidor. E aí é importante saber o que fazer para que na hora do socorro tudo saia como previsto. É importante que o consumidor, ao levar seu carro na concessionária autorizada pela seguradora, se municie de todos os documentos que for necessário. Porque geralmente, quando você entrega seu carro para uma oficina ou uma concessionária para consertar o amassado, a batida, seja lá o que for, manutenção do motor, vem antecipadamente uma proposta contendo os itens que vão ser revisados. No caso, sendo um profissional liberal que dependa desse veículo para o seu trabalho e o veículo não seja entregue na data prevista, na data que ele esperava e também a concessionária, aliás, a seguradora, não lhe ofereceu um carro reserva, ele pode buscar na justiça alguma reparação de alguns danos morais, lucros cessantes, etc., porque ele deixou de ter um ganho em razão
de o veículo não ter sido entregue na data prevista. Seguro é fundamental para não ficar no prejuízo e o mercado oferece opções variadas. Hoje no mercado existe o seguro total, que é esse compreensivo, e o seguro para terceiros, com assistência 24 horas. São as modalidades mais praticadas no mercado e dependendo até do carro. Também tem o seguro para roubo e incêndio, mas depende muito do carro. Tem que consultar, a pessoa na verdade teria que consultar um corretor de seguros e ele vai olhar qual é a seguradora, qual é o tipo de seguro para cada carro. O consumidor deve ficar atento ao contrato, tirar todas as dúvidas antes de assinar o documento. Dúvidas que aparecem diante de termos específicos. Por exemplo, você sabe o que é franquia? O valor que o cliente vai pagar na concessionária no caso de uma batida. O orçamento tem que ficar maior do que a batida, do que a franquia, para ele poder utilizar o seguro. Do carro zero que Bruna comprou, só sobraram as chaves e os documentos. No início de dezembro, ela deixou o veículo neste estacionamento ao lado do prédio onde trabalha em Brasília, como fazia sempre. Nesse dia, no final do expediente, não achou o carro. Rodou e nada. Até que não sobrou nenhuma outra hipótese para pensar. O veículo tinha sido roubado. O pior de tudo é que o carro não tinha seguro. O seguro eu fiz assim que eu saí da concessionária com o carro, fiz o seguro e deixei passar 3 meses. Não renovei, então nesses 3 meses foi o que aconteceu. A esperança ela não perdeu. Está confiante de que o veículo vai ser encontrado. Caso contrário, vai ter que pagar por um bem que não tem mais. Eu comprei um carro há 1 ano atrás e ele é financiado. Eu já paguei 1 ano e faltam 4 anos ainda para pagar. Mas o consumidor que compra um carro financiado por anos e anos e tem um veículo roubado, não tem seguro, pode questionar a dívida? Ou nem adianta negociar e é obrigado a pagar até o fim? No CDC não tem dúvidas que ele tem que pagar. Né? O contrato é um contrato de empréstimo, independente dela estar ou não com o carro. Se ela tiver sido furtada, tiver batido o carro, isso não altera a obrigação dela com o banco. Então ela vai ter que pagar sem dúvida alguma. Na questão do leasing, a única discussão que haveria aí em favor do contribuinte, ao meu sentir, é a questão da parcela do aluguel. Então, a princípio, o que você poderia discutir na justiça é que não vou mais pagar o aluguel porque não existe mais o carro. Eu vou pagar o custo do carro, que seria esse valor que vocês estão me cobrando. Mas isso são tudo teses. Tá? A princípio, os bancos exigem a integralidade do pagamento, isso tudo tem que ser discutido na justiça. Você já ouviu falar em DPVAT? É o seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. Na prática, é destinado às vítimas de acidentes de trânsito. Oferece 3 coberturas: por morte, por invalidez permanente total ou parcial. Para receber o dinheiro, é preciso ter um laudo da perícia do acidente. Tauana reclama que falta informação sobre o DPVAT. Ela, por exemplo, só soube que tinha direito pela fisioterapeuta durante o tratamento após o acidente. Em maio de 2011, Tauana voltava de Caldas Novas, Goiás, para Brasília quando o carro capotou. Ela foi arremessada do veículo. Mais de 1 mês em coma no hospital. Eu não lembro de nada de eu ter ido viajar, não lembro. E a burocracia que ela enfrentou... Não foi fácil. Pediram um laudo do acidente, como é que foi, a hora, o lugar, tudo certinho. A gente enviou e eles negaram a me entregar o DPVAT. Mandaram outra carta falando que queria mais detalhes sobre o acidente, mas estava tudo lá. Aí a gente mandou uma carta para lá. Aí, através dessa carta que a gente mandou, questionando o que eles estavam pedindo, aí eles enviaram o dinheiro tranquilo. E ao contrário do que se pensa, o seguro não é pago pelo Detran, e sim pelas seguradoras da rede credenciada. No próprio bilhete do licenciamento, lá já vem as informações certinhas, o telefone para contato que a pessoa já faz e já levanta todas as informações necessárias para fazer esse seguro. Mas o Detran, geralmente, quando a pessoa nos procura, nós passamos e prestamos as informações necessárias até para ele ter mais conhecimento e conseguir resolver de uma maneira mais rápida. O Repórter Justiça termina aqui. Você pode participar do programa e enviar sugestões. Escreva pra gente. O nosso e-mail é repórter.justiça@stf.jus.br. Semana que vem eu volto com mais um tema do seu interesse. Até lá!